Estamos começando agora mais um Momento App e hoje, dando sequência à nossa série de entrevistas, temos aqui mais um ex-presidente da App, José Márcio dos Santos, que foi presidente em 2005. E aí, Márcio, tudo bom? Tudo bom, obrigado pelo convite, boa noite a todos, boa noite a toda a diretoria da App, boa noite a todos os associados. Estou à disposição de vocês para passar um pouquinho do meu conhecimento aqui do período que eu fiquei como diretor e presidente da Associação dos Estudantes. Beleza, valeu, Márcio, agradecer por você ter aceitado o nosso convite e já conta um pouco para o pessoal como assim você conheceu a App, do momento que você entrou até o momento que você decidiu que queria sair de presidente. Bom, eu passei no vestibular para fazer administração, precisava de transporte para fazer o curso e todo mundo na cidade de Peruíbe tem o conhecimento da Associação dos Estudantes, né, que é uma entidade que além de prover transporte, é uma entidade que agrega estudantes, agrega pessoas para discutir pontos importantes do município. Então eu vim até a App, eu vi num período eleitoral, muito engraçado, eu vi num período eleitoral, e quando eu cheguei aqui, já de cara, o presidente que ia concorrer, que era o Marcelo França, me convidou para fazer parte da chapa. Eu de pronto aceitei, porque eu sempre fui muito participativo, desde a época de ensino médio, participava de grêmio na escola. Aí eu falei, vamos lá, né? Eu vou ser o quê aí? Porque eu caí meio de paraquedas, falei, vou ser o quê aí? Eu falei assim, não, vamos colocar você aqui de diretor sociocultural. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí eu fui lá ser diretor sociocultural. E foi um período que eu fiquei observando muito, né? O Marcelo França ganhou a eleição. Ele foi o presidente em 2003. E eu fiquei observando muito, né? Eu trabalhava, né? Eu tinha minha vida. Eu confesso assim que eu participei tive pouca participação, até por não conhecer muito. Mesmo estando na diretoria da App, eu não tinha assim aquela consciência do que era fazer parte da Associação dos Estudantes. E, em seguida, fiz, né, cumpri lá o mandato de 1 ano e fui convidado para ser vice-presidente do Rodrigo Luiz Garcia. Era um menino que fazia direito na época, na Unisanto. Um menino muito bom, inteligente, me convidou, eu falei, vamos lá. Então, a partir desse momento, eu comecei a tomar mais consciência do que realmente era a Associação dos Estudantes. Comecei a se empenhar, a buscar conhecimento do que se passava dentro da Associação dos Estudantes. Aprendi muito com o Rodrigo Luiz Garcia, um menino de fibra. Ele, talvez, pelos associados na época, ele não foi considerado assim como um bom presidente, porque ele tomou medidas necessárias, medidas impopulares, vamos dizer assim, porque a App não estava numa condição muito legal, estava com uma dívida grande com a Breda, e o Rodrigo ele teve a coragem de aumentar a mensalidade naquela época, que a maior parte dos associados eram contra, mas era necessário para sanar a dívida e para que a associação não caísse no descrédito, né, na cidade, com os fornecedores e tudo mais. Então, eu acompanhei bastante a administração do Rodrigo, aprendi muito com esse rapaz. E o Rodrigo chegou para mim e falou assim, Márcio, você vai ter que ser o presidente. Porque você acompanhou, você tem um conhecimento do que acontece na associação e precisa de uma pessoa para dar continuidade ao trabalho. Aí eu não pensei 2 vezes, né? Falei, vamos lá. Aí a gente foi disputar a eleição, ganhamos a eleição por diferença de 1 voto na época. 1 voto. Foi uma eleição muito disputada. Foi muito interessante essa experiência também, esse período de eleição. E a gente começou a administrar. E eu tinha plena consciência do que eu precisava fazer naquele momento. A gente tinha uma dívida muito grande. O transporte
vários problemas. A gente tinha um total de 14 fretamentos na época, quase 700 associados. Então, a minha prioridade era focar no transporte. Eu sei que a Associação dos Estudantes ela é mais do que transporte, ela é muito mais, com certeza. Mas naquele momento, no período que eu fui presidente, eu tinha que focar no transporte, eu tinha que sanar a dívida com a Breda, tinha uma dívida grande com a Breda, e eu foquei nisso. Centrei, foquei, deu tudo certo, graças a Deus. A gente negociou muito bem com a Breda na época, muito bem. A gente até mudou um costume que tinha. A Breda, todo início de ano, eles mandavam a porcentagem de aumento que ia ter do ônibus. E eu falei para o senhor Toninho, que era o representante regional da Breda na época, eu falei assim: seu Toninho, a EP não tem dinheiro, a EP não tem condições de dar nenhum aumento para a Breda nesse momento. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência. No meio do ano, junho, julho, a gente senta para conversar a respeito de aumento. Mas nesse momento ele falou: mas você está louco, rapaz? Se a Breda para de fornecer o ônibus para vocês, eu falei assim: paciência, a gente vai atrás de outra empresa, mas a gente não tem condições de dar o aumento que vocês querem. Eles queriam um aumento de 15% na época, era muito assim, era muito. E a gente aí ele entendeu, foi parceiro naquele momento, não teve o aumento, e eu priorizei diminuir a quantidade de ônibus. Eram 14 fretamentos. Eu falei assim: a gente tem, pela quantidade de associados, eu falei assim, não pode ter essa quantidade de ônibus, né? 700, quase 700 associados, 14 fretamentos. Aí a gente fez um levantamento, percebeu que tinha lá ônibus viajando, indo para outro município com menos da sua capacidade de lotação, e a gente foi fazendo adequação, a gente conseguiu diminuir para 12 fretamentos. No meio do ano a gente sentou com a Breda, negociou o aumento que eles queriam de 15%, não foi mais 15%, foi 5%. Naturalmente tem uma desistência já no meio do ano de uma quantidade de pessoas, de associados, em torno de 20%, então deu tudo certo, a gente negociou a dívida, parcelou lá em 6 vezes, conseguiu dar o aumento que eles queriam, não de 15%, né, mas de 5%, e a gente conseguiu administrar bem a EP nesse período em que eu fui presidente. É bem legal você comentar isso, porque hoje a EP tá indo bem até. Tiveram alguns aumentos desde 2005, porque isso é claro que ia acontecer, mas graças a essa segurada que vocês deram, até hoje a gente consegue manter a mensalidade baixa. E você falou um pouco dessas dificuldades, mas assim, fora isso, quais são as melhores partes em ser presidente da EP, o que traz de bom assim? E as maiores dificuldades, talvez, conciliar com o trabalho, com o tempo em si? Não foi nada fácil, né? O período que eu fui presidente, como não é fácil para nenhum dos presidentes, nenhum dos membros da diretoria. Você tem que conciliar família, faculdade, terminando o curso. Então eu estava com um bebezinho de 1 ano na época, meu filhinho de 1 ano, hoje tem 10, tinha 1 ano. Então, assim, foi bem difícil, mas eu quis encarar esse desafio. A EP, para mim, foi uma grande oportunidade de eu colocar em prática os conhecimentos teóricos que eu tinha em sala de aula, né? Fazer faculdade de administração, falei assim, poxa, é uma grande oportunidade de eu colocar ali em prática o que eu estou aprendendo. E não deu outra, eu administrei a EP, eu não procurei, assim, fazer, como se diz na gíria, fazer média com ninguém. Eu administrei, fiz o correto. O Rodrigo fez o aumento, colocou o aumento que tinha que fazer, que era correto. Se ele não fizesse no período dele, eu ia fazer no meu. Então, a gente conseguiu manter uma mensalidade bem interessante, que dava condições da maioria estar honrando. Quem pagasse até o dia 10 ainda tinha um desconto. Então, isso foi muito importante. Eu acho que esse foi o grande feito da minha administração,
ter negociado a dívida, pagado a dívida e numa mensalidade razoável. Além disso, a gente fez outras coisas legais também. A EP sempre teve uma tradição de, no final do ano, fazer um churrasco lá no Boi Bom, na churrascaria lá em São Vicente, uma churrascaria bem famosa. Então, no ano que eu fui presidente, a EP fez 18 anos de existência. Aí eu falei assim, eu vou fazer essa festa de confraternização dos 18 anos da EP. Assim, eu vou fazer. Só que a EP não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A prioridade era pagar a dívida da Breda. Aí o que eu fiz? O Sidney Castro era o meu gerente aqui na época. Menino muito bom, inteligente. E eu falei, Sidney, faz um levantamento de todos os associados que passaram pela EP e por algum motivo ficou algum saldinho, não conseguiu pagar, passa para o jurídico com muito jeito também, o jurídico conversa com essas pessoas, né, porque eu acho que é justo, eles utilizaram a Associação dos Estudantes e hoje eles estão formados, estão trabalhando, então muitos têm condições de vir aqui e pagar, né, o que eles deixaram aí, né? Às vezes nem por maldade, mas saiu e não pagou. E assim a gente conseguiu arrecadar um bom dinheiro. A gente fez essa confraternização dos 18 anos da EP no Boi Bom, foi maravilhoso. Foi um resgate das festas que teve, porque ficou um período sem ter a festa por motivos financeiros. E foi bem legal. Além disso, também, eu vi a necessidade de dar uma contrapartida para a prefeitura. Então, eram 14 fretamentos, né? E tinha 6 fretamentos, na época, 6 fretamentos por parte da prefeitura. 2 no período vespertino e 4 no período noturno. Então, eram 6 fretamentos. E eu falei assim, a gente tem que dar uma contrapartida para a prefeitura, a gente tem que participar de alguma campanha, fazer alguma doação. Aí veio a ideia, falei assim, vamos fazer uma doação de alimentos. Aí, numa reunião, né, falei assim, como que a gente vai fazer? Vai pegar uma caixa, vai ficar passando de ônibus em ônibus? Eu falei assim, não, isso aí não vai dar certo, né? E eu sempre procurei ser muito prático. Então, a gente tinha um desconto, né? Quem pagasse a mensalidade até o dia 10 tinha um desconto de 10%. Aí eu falei assim, então tá decidido. No mês de outubro não vai ter esse desconto para ninguém. E o excedente a gente pega, transforma em alimento e faz a doação para a prefeitura. E assim a gente conseguiu doar 1 tonelada de alimentos para a prefeitura na época. O então prefeito na época, o senhor José Roberto Preto. A gente fez a doação para o Fundo Social de Solidariedade e foi muito bacana. A prefeitura gostou, obviamente, né, porque a gente utiliza os ônibus cedidos da prefeitura, então nada mais justo a gente dar essa contrapartida para a prefeitura. Isso foi bem bacana, o pessoal reconheceu bastante, os associados participaram. Ninguém questionou porque não estava tendo desconto naquele momento. Foi bem legal, foi bem bacana mesmo. Legal você falar isso, porque além dos ônibus, a gente da EP continua com essas ações sociais. Teve agora a doação de ovos no mês da Páscoa e mesmo a festa que você disse que fizeram, assim, as ideias boas a gente mantém e vai acrescentando. Todo ano tem a festa de aniversário da EP, sempre, agora não mais lá em São Vicente, a gente faz aqui em Peruíbe, e sempre o pessoal vem crescendo o número de gente que comparece à festa, porque dando certo o pessoal continua vindo. Muito bacana isso, essa continuidade, né, de administração séria, ela é muito importante. A gente teve vários presidentes que fizeram bons trabalhos, né? Teve o Marcelo França, o Rodrigo, aí veio eu. Depois a gente lançou, né? Fez um trabalho para o Marcel Moreira ser o presidente, que deu continuidade ao nosso trabalho, também fez um trabalho muito bom. Veio o Alan, que foi lançado pelo Marcel. Depois veio o Rogerinho, também foi muito feliz na administração dele.
Até a administração do Rogerinho eu consegui acompanhar ainda, né? Então o pessoal vinha, perguntava, Márcio, como é que foi lá? A gente está com tal dificuldade. Eu sempre que fui solicitado eu vinha para contribuir com alguma coisa, com alguma opinião. Então, assim, depois do Rogerinho eu já não consegui acompanhar mais. O Rogerinho que ficou mais dando esse suporte, assim. Mas a Associação dos Estudantes é isso, ela foi criada com o intuito de prover transporte, depois foi agregando pessoas, e essa missão da EP, né, da Associação de Estudantes, foi mudando um pouco, né? As pessoas começaram a participar de outros assuntos interessantes também na cidade, participar de eventos, de ação de solidariedade, em esportes, política, que eu acho que é por aí. Eu acho que a Associação dos Estudantes não pode ficar só na questão do transporte, né? Ela não pode ser vista como um grupo de pessoas que rateia, que faz o rateio de custos para ter curso técnico ou de faculdade em outro município. Ela tem que ser muito mais que isso. É um grupo de pessoas formadores de opinião, e esse grupo de pessoas tem que ter peso, né? Tem que ser respeitado, tem que ser ouvido. Acho que é bem por aí. E como você disse no esporte, aproveitar já para avisar o pessoal que mês que vem, no mês de setembro, já vai começar o nosso campeonato de futsal, que todo mundo conhece, e em breve a gente lança mais detalhes no nosso Facebook, que é facebook.com/aepoficial. E a gente já está chegando agora aqui no final do programa, deixar para o Márcio falar, fazer suas considerações finais e mandar um alô para o pessoal. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite de vocês aqui da associação. Mandar um abraço para o Paulinho também, presidente, meu amigo. A gente, vira e mexe, a gente recorre à EP, né? Eu estou professor e coordenador do curso técnico de logística no Centro Paula Souza, e umas 3, 4 semanas atrás eu liguei para o Paulinho porque a gente estava com a dificuldade de ônibus, e o Paulinho acabou nos dando atenção. Essa relação que a EP tem de ajudar as pessoas, de ajudar as entidades, de ajudar as escolas é muito bacana, e isso continua. Isso me deixa muito feliz, muito contente. Então, assim, o recado que eu tenho para deixar para vocês é assim, associados, participem, critiquem, mas façam críticas construtivas, críticas positivas. Quando criticar, aponte uma solução também, porque a EP, a Associação dos Estudantes, é de todos os associados, né? Na minha época, o associado, ele tinha uma visão, ele encarava a associação como empresa. Ele vinha, se associava, ele achava que a EP tinha obrigação, todas as obrigações com ele, que ele não tinha nenhuma obrigação com a associação. E a associação é de todos têm que participar. Então participem mesmo, participem. Para a diretoria, força, porque não é fácil administrar isso aqui, mas é uma experiência incrível. E continue incentivando outras pessoas a participarem da chapa, para ser presidente ou ser diretor, porque é muito bacana. Muito obrigado. Chegamos agora ao final de mais um Momento AEP. Lembrando a todos vocês que vocês podem mandar suas críticas ou sugestões para nós no nosso Facebook, que é facebook.com/aepoficial, o nosso e-mail, que é aep@aep.com.br, ou mesmo vir aqui e falar direto com um de nossos representantes. O Momento AEP é uma realização da TV Litoral, com transmissão da SAT TV a cabo. Toda quinta-feira, às 20h30 da noite, tem um programa inédito. É isso, pessoal, e até semana que vem.